Uma tarde boa para todos. Paz e luz no caminho de toda a humanidade. Trazendo para cada um, mais uma vez, o abraço fraterno do Centro Espírita Amaral Ornelas, que é a casa que eu mais frequento. Viu como é bom ser vizinho? Morar na mesma rua? A gente vem. Né? É rápido. Então, olha só. Visitas espirituais. Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos o subtítulo da parte segunda, capítulo 8º, que fala da emancipação da alma. E ele coloca como subtítulo Visitas espíritas entre pessoas vivas. Vocês, quando chegar em casa, que eu sei que vão querer ver, todo mundo quer chegar em casa, quer ler, né? Então, mas não vou procurar, não tenho tempo, mas vai aqui, pronto, ó. 413 até 418, se não me falha a memória. 413 a 418. Pode procurar lá no Livro dos Espíritos que consegue encontrar. Então, olha só, esse tema é justamente a sequência do estudo sobre o sono e o sonho, encartado no capítulo 8º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, sob o título da Emancipação da Alma. Agora vamos ver entre sono e sono, para que a gente possa entender que visitas são essas, né? Porque aquela visita que telefona, marca horário, às vezes chega um pouquinho atrasada, né, na nossa casa também, aí traz um biscoitinho para a hora do lanche, essa a gente conhece. São todas aquelas pessoas que convivem com a gente, parentes ou não, amigos ou conhecidos. Mas essas visitas espirituais, nem todas a gente conhece. Ou melhor, a maioria a gente não conhece. Então, vamos ver quem são e como é que isso se dá. O sono ocorre quando a alma ou o espírito se desdobra ou sai parcialmente do corpo físico. Olha só, falou sobre alma ou espírito. Alma, a gente quando fala, pertence aos reencarnados. E espírito, quando a gente menciona, falamos sobre desencarnados. E desencarnado dorme? Dorme. Né? No início dorme. Enquanto não tem aquela condição que um dia todos nós vamos ter, lá do outro lado, a gente faz tudo o que faz aqui. Só que a gente procura fazer um pouquinho melhor, porque não tem a máscara para esconder. Que às vezes a gente conversa uns com os outros e o pensamento está completamente distoante daquele assunto que a gente está falando no momento. Tipo assim, estou conversando com fulano, pô, mas que coisa chata ficar aqui aturando essa pessoa, né, conversando comigo, eu podia estar assistindo a novela. Isso está aqui dentro. E a pessoa não sabe, mas lá do outro lado sabe. Então, a gente precisa já, desde agora, ou melhor, já desde bem antes, né, ir se preparando para quando chegar lá do outro lado, ser visitado e fazer visitas. Aí diz assim, o espírito, a alma ou o espírito se desdobra ou sai parcialmente do corpo. Se desdobrar, todo mundo entendeu. Sai parcialmente do corpo. Então não sai, sai só um pouquinho. Não pode sair todo. Tem que ficar um pedacinho preso naquele cordão prateado, porque se sair todo, ó,
tchau e bênção. Não volta daquele momento. Vai precisar esperar na fila a oportunidade para poder retornar. Por isso é que sai parcialmente do corpo. Já os sonhos constituem as lembranças mais ou menos nítidas de fatos ocorridos durante o sono. A gente acorda de manhã e diz assim, engraçado, eu sonhei com fulano, mas era um lugar assim que eu não tenho lembrança, não me pareceu familiar. Muitas vezes não nos parece familiar porque não é muito nítido na nossa muito acatada visão de ser humano. A gente ainda não consegue visualizar tudo quanto precisa. E mesmo assim a gente ainda toma conta da vida dos outros, né? Mesmo sem ver tudo que precisava, mas a gente está lá. Então, esses fatos são ocorridos durante o sono, período em que o espírito frequentemente entra em contato com outros seres. Então, não é uma coisa esporádica, né? A gente deixa ou se afasta um pouco do nosso corpo físico e vamos ter um contato com outros companheiros que ou ainda permanecem reencarnados como nós, ou já estão desencarnados. Independe. Né? Esse contato independe. Pode ser de reencarnado com reencarnado, de reencarnado com desencarnado. E de desencarnado com desencarnado também. Eles se procuram. Porque nem sempre a condição espiritual de um é a mesma da do outro. Então, há uma facilitação dos mentores espirituais para que isso aconteça, principalmente conosco. Nós somos ajudados e facilitados nesse momento desse encontro. Até porque há encontros que vão nos sensibilizar muito, mesmo enquanto o corpo físico dorme, aparentemente descansando. Então, há uma elaboração de situações. Então, outro dia a gente estava conversando lá na Casa Espírita, no Amaral Ornella, ontem, a situação de desencarnação e reencarnação. O que é mais difícil? Desencarnar ou reencarnar? Reencarnar, né? Quantos companheiros nossos estão lutando para não voltar? Muito maior número do que aqueles que estão lutando para não desencarnar, mas aí não tem jeito. Na outra situação, os mentores ainda dão oportunidade e esperam mais um pouquinho. Agora você não quer? Então tá, vamos esperar mais um bocadinho. Daqui a 1 ou 2 séculos você já deve estar pronto. Mas na hora de ir, não. Né? Não tem jeito. Agora, a gente vai ver que existe uma variedade de fenômeno que não é assim tão contínuo, em que o espírito encarnado, durante o próprio sono, o encarnado durante o próprio sono, mostra-se a outro encarnado acordado. Então, eu estou dormindo, estou um espírito reencarnado, e como, então, tenho o espírito, enquanto o espírito me desprendo, visito um outro reencarnado também que está acordado. Vou lá ver se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, de uma oração a mais, às vezes sozinho, entristecido. E aí lá vai o espíritozinho fazer a sua caridade. Né?
Agora, existem duas situações. O visitante pode ser ou não visto pelo visitado. Quantos espíritos nos visitam e nós nem sabemos que eles estiveram na nossa casa? Às vezes deixam assim um odor muito tranquilo, saboroso até, né, para a gente perceber que anteriormente não tinha. Às vezes a gente vai à rua, chega em casa e sente assim uma paz, uma tranquilidade ali dentro da nossa sala, que até não dá nem muita vontade de trocar de roupa, não. A gente senta ali um pouquinho e fica, né, usufruindo daquele bem-estar. Por que será que não é todo dia que isso acontece? Porque também há dias em que isso acontece e o relógio nos chama e a gente sai correndo para trabalhar e nem presta atenção em nada disso. Por isso que a gente precisa, como hoje eu falei para uma companheira, sugar e muito todo esse tempo que a gente não sabe quanto temos ainda de vida física. Então, vamos aproveitar ao máximo, fazendo tudo o que nós pudermos fazer da melhor forma possível. Para que, quando chegue um momento, a gente se desprenda com total não, mas com grande parte de facilidade. Não ficarmos presos a coisa alguma, muito menos a quem quer que seja. E aí a gente vai vendo que, no caso de um visitante tornar-se visível ao visitado, o fenômeno é designado como, vocês já sabem o que é isso, a bilocação ou bicorporeidade, não é? Que é uma espécie do gênero ubiquidade. E agora você falou um negócio que eu não me lembro o que é, mas eu digo o que é. Eu fui lá no dicionário de filosofia espírita e o Lamartine Palhano Júnior traz para a gente e eu trago para vocês. Já não sou tão egoísta, não, já estou dividindo as coisas que eu encontro. Ele diz o seguinte: propriedade que tem o espírito de projetar-se através de irradiação para diferentes lados, dando a impressão de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, sem prejuízo de sua indivisibilidade. Falei, gente, um negócio importante isso, né? Como é que eu vou entender uma coisa dessa para explicar para aquelas meninas e aqueles rapazes que estão lá? Aí me lembrei, mas me lembrei aqui dentro da casa. Você vê como é que a espiritualidade faz, né? A gente fica em dúvida, aí eles dizem assim, não, deixa ela chegar lá, e ela senta, faz a oração, aí a gente inspira. O que vocês acham que seria isso? Essa ubiquidade. Um exemplo material, vamos dizer assim. Santo Antônio de Pádua. O sol. Quando é sol de verão, aqui no Meia, é em Copacabana, é em Petrópolis, é em todas as partes possíveis. Mas é um sol para cada lugar? Não. É um único sol, uma única estrela, e olha, de quinta grandeza, hein? Imagina se fosse de primeira, o que não faria. Então, é uma estrela que, como diz aqui, dá a impressão que está em vários lugares. E está de que maneira? Irradiando luz e calor. Então, é isso que acontece na bicorporeidade. Dá-se a impressão, da forma como ela falou, a gente vai ver,
de que esse espírito estaria em vários lugares ao mesmo tempo. A gente tem um exemplo maravilhoso. Quando a gente está em agonia, em dor, em sofrimento, ai, doutor Bezerra, vem cá. E ele vem. Mas ele vai para você, vai para você, vai para você, vem para mim, no mesmo instante. Como? Aí a gente diz assim, se fosse Jesus, tudo bem, né? Mas o doutor Bezerra ainda está ao lado de Jesus, ainda não está igual. Mas está irradiando todas as melhores vibrações para que a gente possa ter tranquilidade, paz, harmonia, calma, serenidade. Tudo aquilo que a gente precisa. Então, a gente vai ver justamente isso, olha. Sendo o espírito uma unidade indivisível, a ele é impossível estar em 2 ou mais lugares simultaneamente. E agora? Você não falou que parece? Que tá, parece, mas não está. Se o espírito é indivisível, ele não pode estar aqui no Meia e lá na Tijuca ao mesmo tempo. Ele, enquanto espírito. Mas a expansão, a irradiação, o pensamento vai aonde ele, espírito bem mais elevado do que nós, precisa estar. E esta indivisibilidade não o impede de irradiar seus pensamentos para diversos lados e poder, assim, manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Um pedacinho de doutor Bezerra aqui, outro pedacinho lá, não. Por inteiro. Em todos os lugares que for chamado, for preciso acudir. Mas não se esqueçam disso, através da irradiação, que essa qualidade de espírito permite ser feita. Então, vamos tentar um dia fazer também, né? Ser pelo menos semelhante. Vamos começar desde ontem. Desde ontem é quando a gente nasceu. Vamos começar. Porque se cada dia, veja bem, se cada dia nós nos propusermos a fazer tudo o que fazemos, primando pela qualidade, um dia a gente vai fazer naturalmente com a melhor qualidade possível. Sem se preocupar, dizer, eu tenho que fazer o melhor. Não, eu não tenho que fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor. Porque mesmo que eu não seja sozinha, totalmente capaz, quantos ajudantes eu tenho? Quantos anjos guardiãos estão junto de mim? Quantos mentores espirituais me inspiram, me influenciam? Aí a gente não tem tanta dificuldade. Claro que a gente ainda tem alguma. Mas rogando ajuda, ela vem. Ela vem até sem a gente pedir. Imagina pedindo. O que não acontece? Né? Então, a gente vai ver aqui uma outra coisa. Nós falamos na condição elevada do espírito e damos como exemplo o doutor Bezerra. Contudo, nem todos os espíritos irradiam com a mesma potência. A capacidade de irradiação está diretamente ligada ao desenvolvimento de cada um. Que espírito pode ser esse? Eu. Ainda não irradio o necessário. Às vezes nem para mim. Agora, o esforço conta? Conta. Se o esforço conta, vamos esforçar. Aí voltamos lá no Evangelho.
Kardec dizendo, verdadeiro espírita se demonstra pela capacidade que tem de quê? De tornar-se cada vez melhor, não é isso que ele quer dizer? Com outras palavras? Então, diariamente é um esforço. E não podemos fazer um esforço total no finalzinho? Podemos. Claro que podemos. Agora, quando é o finalzinho? Só Deus sabe. Então, por que não entender que todo dia pode ser o finalzinho? E aí a gente vai se esforçando para fazer melhor hoje, amanhã, logo mais, no dia seguinte, para fulano, para aquele companheiro que eu não ainda consigo olhar frente a frente, no olho. Mas eu faço por onde? Tento, pelo menos, né? Agora, olha só que interessante. Uma pessoa encontrando-se adormecida, ou num estado de êxtase leve ou profundo, pode, em espírito, semidesligado do corpo, lembra que não pode desligar direto, senão desencarna, falar e mesmo tornar-se tangível a outras pessoas. Então, adormecido não é dormindo, hein? Adormecido é aquele cochilo de 2 às 2h40 da tarde. Aquilo é que é adormecido. Aquele do ônibus que vai... Isso é que é adormecido. Tá? Dormir é aquele da noite. Então, o espírito se encontra adormecido, ou num estado de êxtase leve ou profundo, pode, em espírito, semidesligado do corpo, aparecer, falar e mesmo tornar-se tangível ao outro. Isso é mais complicado, né? A gente, embora não diga, mas a gente tem um certo medinho, né? A minha irmã é muito engraçada, ela diz assim, olha, eu acredito em todos vocês, todos, mas não precisa aparecer ninguém para mim, não. Né? Então, eles não aparecem. Eles respeitam. É engraçado que eles respeitam. Ela nunca viu. Né? É bom por causa disso. Agora vamos ver, e de fato é possível comprovar que estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ai, e agora? Você está dando nó na minha cabeça. Você falou que era possível, não era tão possível, agora já é possível. Que negócio é esse? Vamos dividir. Não é? Num lugar aparece quem? O corpo físico. No outro aparece o espírito, ou melhor, o perispírito. Que espírito não aparece, o que aparece é perispírito. Né? Então a gente aí está, então pode. No mundo espiritual, pode quase tudo, é igual casa de vó. Né? Casa de vó não pode quase tudo. Tem casa que pode tudo. Né? Mas lá tem disciplina, é quase tudo. Não é tudo. Que a gente também tem que ter obediência, disciplina. Né? Aí essas coisas todas vão começar a acontecer no momento oportuno. Não é quando chegar lá do outro lado, no dia seguinte do desencarne, pronto, já estou aqui, já sei onde eu estou, tem quem saiba. Mas a gente precisa saber, como eu já falei, que lá vai acontecer tudo que acontece aqui. A gente chega lá da mesma maneira que está aqui. Vestido, inclusive, com a roupinha que está lá, naquela mortalha. Não precisam ficar preocupados que vão aparecer lá sem roupinha, não. Vai todo mundo vestido. É a mesma coisa.
Agora vamos ver aqui uma outra situação. Segundo o espírito André Luiz, em obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, quem quiser ir lá ver a Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 3º. Diz o seguinte: ainda temos muitas dificuldades de compreender os mecanismos de alterações da cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual. Ué, mas como é que eu estou aqui enquanto espírito, estou lá do outro lado da calçada e estou viva? A gente se pergunta isso, de acordo com tudo aquilo que a gente está desenvolvendo até então. Mas é por isso que a gente tem essa dificuldade. Né? A nossa retina, por exemplo, ela só conhece 3 cores. É o verde, o vermelho e o amarelo. O resto é combinação. Lá do outro lado, é tudo muito mais visível. É tudo muito mais bonito. Porque lá cuida-se de tudo isso. Aqui a gente ainda fica assim, meio tímido, né, de cuidar do jardim da rua. A gente fica meio tímido de levantar na condução quando entra um senhor idoso. A gente sofre desse problema de timidez. Mas lá não. Porque isso é vício do corpo. Né? Fica aqui. E lá não é assim. Por exemplo, densidade, forma, densidade, espessura. O que é grosso, o que é fino, né? Forma. A forma que eu tenho para vocês é dessas jovem senhora gordinha e baixinha. Será que eu sou assim mesmo? Não sei. Mas é provável que não seja. Tomara que não seja. Tomara. Né? Então, são essas coisas que nos acontecem em função de ainda sermos aqui, ó, dificultosos esses problemas da gente até se comunicar. Até no momento de nós nos comunicarmos, é difícil para a gente, em muitas coisas. Às vezes a gente vai lá, fala você. Olha, eu me lembro que lá quando eu estudava, tinha trabalho em grupo, né? E tinha que apresentar lá na frente. Eu sempre fui assim, muito saidinha para essas coisas. Nunca me importei com esses negócios, não. Aí elas diziam assim para mim: a gente faz a tua parte, você vai lá e fala. Eu digo: tá, eu vou lá e falo, mas faço a minha parte. Não, deixa que a gente... Digo: não, deixa que eu faço. Ué, não é em grupo? Mas ninguém queria ir. E a gente vê isso muito na casa espírita. Não estou passando sermão em ninguém, não, hein? Mas na hora que diz assim: quem pode fazer uma prece? Ninguém. Ninguém pode, ninguém sabe. A gente é acometido de uma mudez que só sai o Jesus, e graças a Deus, assim, com muito custo. Nós não, por isso, essa dificuldade, nós não nos vemos em frente a Jesus, visitando Ele e dizendo: oh, meu irmão querido, estou aqui, eu vim te ver, me abraça, me mantém no teu colo, eu estou necessitado.
mas eu vim te ver. Como quem diz, você não precisa ir lá em casa. Eu estou aqui. Lembra da história do Zé? Que não sabia também rezar? E ele passava diariamente na porta da igreja, olhava lá para dentro e dizia assim, Jesus, Zé está aqui. Lembra disso? Um dia ele foi acometido de um acidente, ficou, parece que de perna quebrada ou mais alguma coisa, e foi. Ele era praticamente um mendigo. E foi internado no hospital. E lá ele ficou. Não tinha família, não tinha ninguém. Aí um dia o médico chegou e o quarto estava assim iluminado. E o médico disse assim para ele, a luz não está te incomodando, não? Ele aí vira-se para o médico e disse, não. Jesus veio ver Zé. Porque Jesus entrou no quarto e disse para ele, Zé, Jesus está aqui. Vamos nós abrir a porta do nosso quarto. Kardec explica como se dá a bicorporeidade, concluindo que, por mais extraordinário seja tal evento, como todos os outros, se enquadra na ordem dos fenômenos naturais, pois decorre das propriedades do perispírito. Então, é um fenômeno natural. Não tem, aliás, não existe nada sobrenatural. Porque se existisse alguma coisa sobrenatural, seria acima de Deus. Porque natural é Deus. Sobrenatural não existe. Então, fala nas propriedades do perispírito. Aí eu procurei, assim, algumas, né? Então, tem o perispírito, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade, expansibilidade, etc, etc, etc. Então, tudo decorre de um fenômeno natural que decorre do perispírito. Nada de diferente. Nada de diferente. As circunstâncias que levam os espíritos a se buscarem durante o sono é algo semelhante ao que se dá na Terra. Quando a gente sente saudades de alguém, da família, ou amigo e tudo mais, o mínimo que a gente faz é dar um telefone. Agora a gente nem dá muito telefonema, não, né? A gente está ficando preguiçoso e taca dedinho para lá e para cá, ninguém se fala mais. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Porque isso está nos envolvendo de uma maneira negativa. A gente parou de escrever carta porque foi inventado o telefone. Agora a gente parou de usar o telefone porque existe o smartphone. E cada vez mais, o que nós estamos fazendo? Procurando ter e não ser. Então, é bom que a gente, de vez em quando, guarde o nosso smartphone dentro da gaveta, pega no telefone para saber, sabe aquela tia assim, de mais idade que a gente tem, né? Aquela cunhada ou ex-cunhada, que há anos a gente não vê. A gente só sabe dela por causa dos sobrinhos. Mas ela foi uma pessoa que pertenceu à nossa parentela. Por que não procurar? Domingo e segunda-feira, que vai ser feriado, a ligação é mais barata. A gente pode levar mais 5 minutinhos conversando.
E conversar é tão bom, a gente aprende tanta coisa. A gente leva, muitas das vezes, até um consolo, sem saber, mas leva. Vamos tentar, né? Então, a gente vê aqui que é justamente isso. O que acontece com os espíritos quando se buscam lá do outro lado? É como nós aqui. A gente tem saudade de alguém, vai lá, visita aquele alguém, eles também. Quando lhes é permitido. Né? Porque às vezes eles têm saudade de alguém que está espiritualmente acima deles. E aí, por enquanto, é só uma breve visãozinha e ponto final. Mas, às vezes, aquele que está acima tem permissão de visitar aquele que está um pouquinho mais abaixo. E aí, o que é? Qual a força maior para que a gente tente que isso aconteça? É a oração. Muito embora pensemos também numa coisa muito séria, sem que isso venha a atrapalhar a condição daquele que desencarnou. Ai, eu morro de saudade da minha mãe. Tudo bem. A gente entende perfeitamente. E ela também entende. Mas você precisa continuar o seu caminho e ela precisa do dela. Se você, que diz que a ama tanto, que sente saudade, não ajuda, quem vai? Sem ser a espiritualidade. Pensemos nisso também. A gente quer junto e a gente vai fazer por onde um dia se juntar outra vez. Como não? É permitido. Você não está querendo nada demais. Agora, é preciso saber esperar. Né? Deus não falha. Nós é que somos afoitos, não sabemos esperar. Aí a gente diz que ele não ouviu as nossas preces. No estado do sono, o espírito fica preso ao corpo por uma espécie de fio condutor ou filamento designado por Kardec rastro luminoso ou laço fluídico, por meio do qual passam as impressões e as vontades da alma até o cérebro do desencarnado. Olha que coisa boa. Então, eu estou aqui, a minha mãe já se foi, está no plano espiritual, na hora do sono. Quanta coisa boa eu posso passar para ela, em pensamento. E isso vai me deixar muito aliviada. Porque eu sei que estou ajudando, estou cooperando um pouquinho para que ela continue no caminho dela. Para frente e para o alto. Que esse é o objetivo de todos nós. Continuarmos o nosso caminho. O mesmo processo se dá nas outras formas de desdobramento, conscientes ou não, como no caso, por exemplo, dos fenômenos mediúnicos, em que um médium empresta o seu organismo físico para aqueles que precisam se comunicar por meio da fala, através da psicofonia, ou por meio da escrita, através da psicografia. Então, a gente se empresta. Quem participa de mesa mediúnica já ouviu dizer, ué, mas eu estou falando pela boca de uma mulher, eu não sou mulher? Eles reconhecem. Até porque eles nos reconhecem de direito e de fato. Porque isso aqui para eles não é nada. Né? Não tá só escondendo para os reencarnados. Para eles, não. Daí
A gente, só entre parênteses, as perseguições. Há vários relatos na literatura espírita sobre a visita entre pessoas vivas, durante o sono ou desdobramento, como, por exemplo, nos episódios narrados por Kardec em O Livro dos Médiuns, olha, a segunda parte, capítulo 8º. Em especial, o caso dos santos Afonso de Liguori e Antônio de Pádua, que foram vistos em 2 lugares ao mesmo tempo. De que forma? O corpo físico num lugar e o espírito no outro. Certo? Que senão a gente entenderia como divisibilidade. E não existe isso. Como a prioridade é da alma, por preexistir e sobreviver a tudo, o espírito, durante a encarnação, se sente um prisioneiro ou exilado. Na folha que está sendo entregue através da lida da entrada, diz o seguinte: a hora de dormir, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 38. E tem uma parte que diz assim: aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Está falando para nós, espíritos. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. Quantas vezes a gente já dormiu com a cabeça quente para resolver um problema e de manhã a gente acorda e diz assim: ih, não tinha pensado nisso, assim, assim, assim. Ou acorda de madrugada. Mantenham um caderninho e uma canetinha próximo da cama. Não faz mal para ninguém. Pelo contrário. São as inspirações. Os compositores dizem isso. Né? Que eles acordam para escrever música ou letra de música. Ou melhor, eles estão acordados para que isso aconteça. E aí diz o seguinte, ó: é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É lá. Lá é a verdadeira pátria. Aqui nós estamos de passagem, mas tendo que deixar rastro, e luminoso de preferência. E ainda mais, é o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Então, quando a gente se desloca um pouco do corpo físico e vai ao mundo espiritual, é aquele indivíduo que saiu daquela roupa de escafandro e respira até melhor. E é lá que a gente vai buscar justamente todos essas boas inspirações, as melhores vibrações para trazermos. Às vezes esquecemos de dividir. Às vezes esquecemos de utilizá-las. Mas Deus, o Senhor da vida, compreende tudo isso. Porque conhece cada um de seus filhos. Por mais parecido que nós sejamos uns com os outros, Ele conhece a cada um de nós. E não precisa ser pelo nome, não. Isso é uma coisa burocrática. E no plano espiritual não tem isso. A burocratização é tudo descomplicado. Por isso a gente tem Evangelho. Por isso a gente tem Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Foi oferecida essa oportunidade a Allan Kardec para demonstrar para nós que o mundo dos espíritos, que é o verdadeiro, tem nada de complicado. É só você fazer ao outro o que você quer receber. Pronto. Está resolvida a situação. A sua passagem
pelo planeta Terra. Finalizando, a gente vê aqui o seguinte, que ele fala que é o exilado, né, no organismo físico, razão pela qual aproveita todas as brechas ou os momentos de desprendimento para se retemperar no mundo espiritual. Gente, lá é que a gente vai buscar. Lá é que a gente vai encontrar, né, e trazer essas vibrações, para que a gente possa continuar o nosso dia a dia. Que muitas das vezes nós mesmos enfiamos os pés pelas mãos e complicamos tudo. Quando a coisa é tão menos complicada do que se parece fazer. Onde se encontra com os seus semelhantes. Às vezes, na maioria das vezes, não é com quem a gente quer. É com os nossos semelhantes. Né? Aqueles que têm os mesmos pensamentos que nós, as mesmas atitudes. Que às vezes com quem a gente quer encontrar, já passou por tudo isso, já não tem apego a coisa nenhuma, já está numa estrada bem mais iluminada. E outros ainda não chegaram a essa situação. Porque ainda estão muito arraigados, presos a esse planeta. E a sua vida física, né? Então, para esse, é atraído por afinidade e por interesses acalentados em seus íntimos, de acordo com seu estágio evolutivo. É assim que a gente se encontra. De noite ou naquele cochilinho, das 14 às 14h40, vamos aproveitar esse cochilo também. Que às vezes vem muita coisa boa. E finalizando, a gente vai ver o quê? Aquele que se deu conta desta realidade, antes de se entregar ao repouso noturno, a gente se entrega. Porque cada um de nós ainda pensa muito no descansar do corpo. Eu hoje trabalhei tanto, preciso de um toma banho, bota seu pijaminha e se joga. Vira para o lado, às vezes nem tira os óculos, estou falando que sou eu, hein? Essa sou eu. Nem tiro, eu tenho óculos para dormir, vocês sabiam disso? Tenho. Que ele é assim, ó. Então, às vezes vai, de repente algo me acorda e eu digo, Jesus, não falei com você. Mas ele fala comigo toda noite. Mas como eu estou dormindo, nem sempre eu escuto. Traz um monte de opiniões, traz um monte de situações já resolvidas. Mas eu estou dormindo, descansando o corpo físico. Procure fazer uma prece, de modo a ter um repouso tranquilo. Sabe qual é a melhor hora de fazer a prece? Para nós que chegamos em casa, na hora do banho. Inclusive a água está jogando aquilo tudo que não serve lá para baixo. E a gente ali faz, a gente está acordado, não vai dormir ali, porque senão cai. Então, na hora do banho é a melhor que tem para a gente fazer a nossa prece. E a gente vai, aquela aguinha vai jogando fora o que não serve, os pensamentos, né? Procura lavar a cabeça, mesmo que depois tenha que enxugar bastante para dormir. Vai ser muito bom. E temos também oportunidade em que poderemos, nesses instantes de liberdade, aurir forças e consolo para continuar lutando pelo próprio progresso. E aí, na página que está distribuída ali, eu
peguei o mesmo pedacinho, mas eu vou ler do daqui, não vou ler do meu não, que daqui é da casa. Tem outras vibrações. Diz o seguinte: e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal e mais corajoso diante da adversidade. Fiquem vocês todos com Deus, bom final de semana e um feriado para refletir.